Nesta semana, completam 2 anos, né? O rompimento do reservatório da Casan na região do Sapé, Monte Cristo, e de acordo com a Defensoria Pública, há moradores que ainda não foram indenizados integralmente, ou seja, não receberam tudo. Felipe Croix vai trazer detalhes agora. Fala, Croix. Pois é, Polito, uma situação bastante complexa, né? Foi no dia 6 de setembro de 2023, durante a... Os moradores do bairro Monte Cristo foram surpreendidos por uma onda de 2 milhões de litros de água do rompimento desse reservatório da Casan na região, que acabou atingindo ali várias residências, pelo menos 500 moradores acabaram atingidos, casas, carros, motos e todos os bens, muitos acabaram perdendo, até mesmo os próprios utensílios domésticos, roupas, uma situação muito complexa. E desde então a Casan disse que vem negociando com esses moradores, alguns firmaram acordos, mas a questão pública questiona o que os moradores estão reclamando, que são muitos que acabaram sendo forçados a fechar esses acordos, porque senão não iriam receber nada. E muitos que não receberam, por exemplo, lucros cessantes. Por exemplo, pessoas que perderam carro, moto que usava para trabalhar, ou que trabalhava em casa e teve que deixar de trabalhar. Por isso eu estou aqui com o defensor público, o Dr. Elcio Guerra Júnior, que vai trazer mais explicações para a gente. Dr. Elcio, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Explica um pouco para a gente, então, de como que está essa atuação da Defensoria Pública, porque alguns foram indenizados, mas essa indenização não é realmente o que essa pessoa perdeu. Ainda faltam valores a serem pagos. Sim, obrigado a todos. O núcleo da Defesa do Consumidor da Defensoria Pública vem acompanhando essa situação há algum tempo e o sentimento daquela comunidade formada por cerca de 500 famílias que foram atingidas é de injustiça. Primeiro, alguns reclamam da insuficiência das indenizações pagas, outros reclamam que não tiveram direito a uma produção de provas, porque toda a questão ali foi abordada e analisada pela Casan, pelos servidores da Casan, sem direito de manifestação e disposição pelas pessoas que foram afetadas. Alguns relatam que, ao indagarem, recebiam resposta de que aquela era a indenização e, se quisessem, era aquilo que deveriam aceitar. Do contrário, não haveria indenização alguma. Então, assim, isso contribuiu para que houvesse um sentimento de injustiça pela comunidade. E esse sentimento de justiça ainda foi aumentado pelo fato de que a comunidade sente que foi deixada de lado. Depois desse evento, no início desse ano, houve mais um incidente de que permaneceram ali praticamente 3 meses com o abastecimento de água prejudicado. Agora, no final de julho, houve algum outro evento ainda em menor escala, rompimento ali de uma adutora que afetou 3 famílias. Então, tudo isso contribui para que a comunidade sinta que não foi ouvida, que ela não teve o direito de participar desse processo de estabelecimento das indenizações. E, em razão disso, a Defensoria Pública ajuizou uma ação coletiva em face da Casan, quando fosse a Casan imposta a contratar uma assessoria técnica independente para que essa assessoria possa orientar e produzir provas em favor dos moradores, lembrando que é uma comunidade muito carente aqui da região, para que esses moradores tenham, a partir do acesso a essa assessoria técnica independente, com produção de provas isentas, eles tenham uma noção dos danos sofridos de uma forma isenta, não apenas a opinião da Casan. E, a partir daí, eles possam decidir a conveniência de ajuizar ações indenizatórias por aquilo que realmente lhes é devido. Doutor, o senhor também comentava que, por exemplo, no outro incidente da Casan que aconteceu na Lagoa da Conceição, foram menos pessoas atingidas e, mesmo assim, as indenizações de um valor muito maior do que do Monte Cristo. Eu pude observar, através de um procedimento, analisando o procedimento do TSE, dos Contas do Estado, em que um incidente similar ali na Lagoa, envolvendo cerca de 150 famílias prejudicadas, mas em que, ao menos, e são dados até o início desse ano, havia indenizado, gasto ali recursos, um valor um pouco superior ao que foi gasto em Cristo, que envolveu 3 vezes mais pessoas atingidas. E por que disso? Isso, ao meu ver, não há uma explicação lógica, e isso até também contribui com essa sensação das famílias ali
Cristo, de que eles foram injustiçados, no caso. Certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Bem, esse processo ele vai seguir agora e o objetivo é que esses acordos possam, então, ser revistos. A Casan respondeu em nota dizendo que reafirma o seu compromisso com o ressarcimento dos moradores, seguindo o diálogo e também os trâmites legais, e passou informações sobre alguns dados do que ainda falta ser pago, mas dentro dos acordos que foram feitos com os moradores. O que a Defensoria Pública discute é que esses acordos possam ser revistos e que os moradores possam, então, ser indenizados com valores reais. Um exemplo que o doutor me explicava aqui, que é bem claro, uma geladeira que o morador tinha, que era antiga e que a Casan avaliou, por exemplo, em R$600, ele recebendo essa indenização, ele não iria conseguir comprar uma mesma geladeira por esse valor de R$600, ou seja, ele ia ficar sem a funcionalidade desse bem. Claro que a gente segue acompanhando tudo isso de perto. Eu volto ao estúdio com você, Polito. Obrigado, Felipe. Ainda há muita lenha para queimar, mas agora fato é fato. Sensação de justiça dói, né? E ninguém quer passar por isso. Vamos aguardar os desdobramentos dessa história, já que, pelo jeito, há uma ação coletiva em andamento.